Convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se levantavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. amém. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs. Vamos rezar juntos, para celebrarmos bem essa palavra, junto com o sacerdote. Ave Maria, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Mais uma vez, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quem como Deus? Quem como Deus? Quem como Deus? É isso, irmãos e irmãs. E a palavra de hoje para nós é uma palavra interessante que o Senhor nos coloca sobre, primeiro, que Ele está sempre junto conosco. Eu gosto muito dessa passagem porque nos remete àquela passagem que Paulo lá atrás, quando ele foi preso junto com o seu parceiro de evangelização Silas, os dois foram presos. Imagina a cena, por volta da meia-noite, escoltado, né? E também ali supervisionado por aquele que ficava na porta ali. Ficou ordens muito fortes para que ficassem vigiando, para que os dois não fugissem da prisão. Mas lá para meia-noite, eles estavam louvando a Deus em cânticos, e começou a haver um terremoto no local, e foi tão forte que as portas da cadeia se abriram, e as tochas se apagaram, e quando o homem que estava ali na frente para cuidar deles, percebeu que as portas estavam abertas, ele imaginou que eles tinham fugido, e o homem estava para se matar. E aqui já faz uma menção sobre desespero. O homem estava prestes a tirar a própria vida,
Desespero. O homem entrou em desespero, pegou a espada e ia se matar. Quando ele menos espera, ouviu um grito no fundo da cadeia: homem, nós estamos aqui, não tire a sua vida. E ainda voltou a dizer, Paulo junto com Silas: estamos aqui, nós não saímos não. E depois disso, esse homem ficou tão tocado, que depois ele foi batizado. Ele quis ser batizado por esta fé que Paulo chamava, fé cristã. E hoje o Senhor Deus estava na parte de trás da barca. Interessante isso, né? Na parte de trás, dormindo. E uma tempestade chega na vida dos discípulos, como chega na nossa. E de repente, lá pelas tantas, um grito: Senhor, Tu não te importas porque estamos perecendo. E Jesus se levanta e ordenou ao vento, ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou, houve uma grande calmaria. E aqui interessante, Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Veja, dentro da barca está Jesus. Como Paulo não saiu lá de dentro daquele local onde estava aquele homem cuidando da prisão. Só que a gente é levado a uma tentação mesmo. A palavra vem do tentador, que na hora da nossa vida que a gente está passando, principalmente por momentos difíceis, que Deus não está. Não, Deus está, Ele está afirmando, né? Tanto é que Ele se levanta. Só que é o seguinte: nós deixamos Deus do lado de trás da nossa caminhada. E isso não é bom, não é nada bom. Pode haver no momento da vida, a gente chamá-lo para ele vir para frente. Será que é só quando chega o tempo ruim? Será que nós só vamos apreciar Deus para falar: Senhor, Tu és o tudo da minha vida, só quando eu estou no mau momento da vida? Será que eu tenho que perder a saúde? Será que tem que chegar o luto, a doença? Será que tem que haver uma perda grande, um acontecimento dolorido, para a gente falar: Senhor, agora eu vou até a Ti, socorre-me, estamos perecendo? Será, irmãos? Será que Deus não é tão interessante assim para a gente nos ocupar, nos colocando na frente o tempo todo? O que será que esse Deus não tem que o mundo nos oferece, que a gente fica tão atraído, onde a gente põe à dianteira da nossa vida as nossas preocupações? Será que as nossas preocupações, elas são mais atraentes do que Cristo Jesus, o nosso Senhor? Eu acredito que sim, a partir do momento que nós ainda não o conhecemos. Se a gente não conhece alguém, como é que a gente pode dizer: eu gosto de você, eu me apaixono por você, eu sou capaz até de trocar tudo, e se possível for, dar até minha vida por você? Eu não conheço. Eu ouvi falar. Eu vou contar uma coisa para vocês, só para vocês entenderem o que o padre está querendo dizer. Eu acho que a maioria de vocês aqui, pelo menos que me acompanham pelas redes sociais, e vocês que me acompanham aqui na missa, sabem, e eu não tenho orgulho disso não, eu só falo porque é algo legal, que eu sempre fui muito fã de Elvis Presley, né? Desde pequenininho, mas eu não conhecia a pessoa do Elvis e nem cheguei a conhecer. Eu admirava tanto ele como artista, como pessoa que canta, como um showman, com a sua beleza toda tratada, né? Porque era um artista, claro. Então o homem era maquiado, tratado, cabelo impecável, boquinha de boneca, aquela coisinha toda. E nós homens queríamos imitá-lo, queria ser igual ao Elvis, no sentido físico, voz bonita, etc e tal. Só que aconteceu que, quando eu comecei a ter uma caminhada e comecei a buscar Jesus, devagarinho, né?
eu era um homem extremamente, que até então só conhecia a vida de Elvis Presley até o parágrafo 2, até que hoje a tecnologia nos aproximou um pouco mais de saber a biografia e até testemunhos de pessoas que viveram muito perto do Elvis. E eu comecei a perceber que o Elvis não era um cara tão legal como eu imaginava. E só que eu tive que aprender a separar o artista do homem, tá certo? Como artista, impecável. Como homem, não fazendo julgamento, mas eu também me colocando no meio, deixou a desejar muito. Então eu comecei a perceber que quando eu comecei a conhecer Jesus, Jesus era perfeito como homem, não como artista. E eu comecei a perceber que já não valia a pena eu gastar tempo da minha vida e o meu dinheiro atrás de produtos do Elvis Presley, como eu fazia outrora. Só para vocês terem uma ideia, o meu primeiro salário trabalhando como office boy, antigamente era office boy, tanto é que eu me identifiquei muito com aquele grupo Magazine, que morreu até o cantor deles, né? Fala, acordo às 7 horas, pego o ônibus lotado, sou boy, porque eu era boy também. E a minha geração, a rapaziadinha de 14, 15 anos, trabalhava, viu? Trabalhava ou não trabalhava? O pai não queria em casa não, o pai amava os filhos, falava assim, ó, barbudo, já tem bigodinho aí, ó. Tem bigodinho, não tem? Tá nascendo bigodinho, fivelinha aqui, fivelinha, vai trabalhar. Pronto, era assim. Então eu fui boy. E o meu primeiro salário, adivinha onde eu gastei? LP do Elvis Presley. E aí foi só, LP, revista em banca de jornal, LP, revista em banca, doido, doente. Bom, aí hoje em dia eu cheguei e comecei a ter uma vida oracional, né? Aí eu comecei a descobrir que o Elvis não era tão bom assim, como homem. E eu comecei a achar um outro homem muito bom, que era Jesus. Eu comecei a me apaixonar pela pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. E eu comecei agora a trocar o meu salário, lembra? Entesourai algo do céu, e não aquilo que é perecível. Eu comecei a pegar o meu salário e comecei a comprar camisa da Canção Nova, porque Canção Nova foi a minha geração de jovens que tinha PHN, aquela coisa toda. Então eu vivia comprando camiseta com o rosto de São José na frente, com apetrechos, fitas, cassetes, palestras, e cheguei a passar, peguei uma fita cassete de videocassete, que eu sou da época de videocassete, viu? Vocês veem como o padre ainda é um jovem homem, que eu cheguei a tampar o buraquinho da fita cassete, eu aprendi a fazer isso. Você colocava esparadrapo, fechava bem os buraquinhos assim na frente, e você poderia gravar qualquer coisa por cima. E não é que eu tive coragem de pegar uma palestra lá na Canção Nova que falava de santidade, porque eu me apaixonei a ler palavras do Senhor com aquilo que eu ouvia em cima de um show inédito do Elvis Presley. Eu tinha um show inédito na palestra, no VHS. Não tinha DVD na época. Então, imagina um jovem que gastou caro numa fita VHS para ter um show inédito do Elvis. Eu me gabava, né? Mas depois, quando eu comecei a ter um encontro, olha o termo, encontro com o nosso Senhor, eu fui me apaixonando de tamanha graça, que eu peguei o cara que era ídolo nesse mundo para mim, eu peguei e gravei a palestra do Monsenhor Jonas Abib em cima do show do Elvis Presley, e não me arrependo, tem até hoje a gravação. E quando acaba o Monsenhor, ainda tinha um restinho do show do Elvis que sobrou. Então qual é o segredo para Jesus ser tão Senhor na nossa vida? Primeiro, se apaixonar por Ele. Porque você pode usar todas as pregações do mundo, se você não experimentar, se você não fizer o ato de ir até Ele, nunca
mas não tem jeito, você nunca vai se interessar por nada que vem de Jesus. Nada, 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 nada. E aí você, claro, não vai assumir o teu batismo. Não, você vai ter o batismo, você vai ir na missa, mas você nunca vai ter um apaixonamento por Jesus. E aí você começa a entender que realmente é tão verdade isso, que ele disse. O que ele disse? Buscai primeiro o reino, ou seja, o Espírito Santo de Deus, para você ter o sentimento de Deus. Aí, tendo isso, adquirindo isso, tudo mais, esse tudo mais é, se você se casar, se você se manter solteiro, se você for trabalhar, quando você descobrir a tua vocação profissional, né? Desculpa, a sua aptidão profissional, a sua vocação, chamado, se você vai casar, se você vai ser padre, se vai ser solteiro, aí é secundário, primeiro, encontro, no encontro, eu me apaixono, mas é um apaixonamento que não é eu me encontrei, agora estou apaixonado, e está tudo bem. Não está tudo bem ainda. Eu me apaixonei, continuo, e para eu continuar apaixonado, olha, porque na gente tudo acaba, viu? O meu coração humano, da mesma maneira que eu me apaixono por Jesus, eu sou capaz de deixar festas de casamento, de parentes, para ir numa pregação, essas loucuras de passar um show do Elvis, tirar ele, colocar uma palestra em cima. Você fala, que loucura, você se apaixonou por Jesus. Eu me apaixonei, mas eu ainda não estou firme no meu Senhor. Tanto é que se eu parar de buscar esse alimento na minha vida, daqui a pouquinho acalma de novo, e daqui a pouquinho eu presto atenção de novo nas coisas do mundo, como minha prioridade, como minha preocupação. Então eu tenho que continuamente regar, que nem uma planta que você rega, eu preciso regar esse encontro que eu estou tendo com Jesus. Aí, gente, não adianta, pode vir o melhor pregador do mundo, porque não nem precisa mais. Lembra que o Cristo falou na palavra? Ninguém mais vai precisar vos ensinar leis e decretos. Eu mesmo revelarei tudo no coração do meu povo. Foi quando o Pai prometeu o Espírito Santo, que Cristo nos deu, que Cristo ainda nos dá. Olha que coisa linda. Então é o seguinte, quem é que te convence? Não é pregação nenhuma de alguém. A pregação, ela é apenas um caminho, que pode te, desculpa a palavra, porque eu não tenho outra agora, te incitar a fazer um exercício de encontro. Mas o encontro é teu, é você com Ele. É aquela coisa de, como diz alguns pregadores, estamos a sós, quem? Eu e o meu amor. Então, é nesse encontro que tem que ser abastecido por adoração, por orações diárias, por terço, por missa, pelo sacramento da confissão, estar sempre atento, vigilante, para não cair no pecado da carne, porque isso não sai da gente, fica nos rodeando. Então é onde eu consigo manter o meu primeiro amor. E aí, se eu mantenho tudo, eu creio que tudo que eu falo no nome dele vai acontecer. E acontece, irmãos. Aí vem o milagre. Olha o que Jesus disse: como sois medrosos e fracos na fé. Eu nunca vou esquecer uma vez o Monsenhor Jonas, falamos de Canção Nova. Ele disse que ele chegou no rincão do meu Senhor e não tinham feito nada, não tinha nem planos de se fazer hoje o que é o rincão grandão, que não é, acho que nem mais rincão, né? Agora tem um nome lá, que é aquele lugar que cabe não sei quantas mil pessoas. Era uma chácara enorme, então só tinha mato e terra. Só que eles já tinham feito uma parte da Canção Nova. E o Monsenhor rezava o terço da Virgem Maria sozinho, né? Porque ele rezava todos os dias, estava apaixonado por Jesus. E no terço ele rezava, ele ia fazer alguns mistérios na frente daquele terreno enorme. De repente começou a vir do nada assim, ele começou a imaginar pessoas, e ali diz que tinha, descia até
água, como é que chama, de esgoto, por uma parte lá. Mas ele via uma construção e milhares de pessoas sentadas naquele lugar louvando a Deus. E ele, na oração dele, ele tinha certeza de fé que Deus estava mostrando para ele um sinal que ali seria construído um enorme templo que viriam pessoas de todos os lugares do Brasil e até do mundo fora. Passaram alguns poucos anos. Hoje, quem já foi na Canção Nova lá já viu o que foi construído lá. E uma vez ele pregou: olha, vocês estão sentados aqui, exatamente aí passava o encanamento de esgoto, e olha quanta coisa que Deus tirou de meio desse mau cheiro, trouxe o que? A igreja dele para glorificar e para salvar muitas almas. Aquele povo foi a delírio. Agora, quem tem experiência com Cristo sabe que quando você ora, quando você tem Ele como seu primeiro amor, não adianta, Deus se revela, e se Ele revela, fica em paz, paz terás. Se Ele diz, não tenha medo, você pode passar pelo crivo da cirurgia e até da perda, você não cai, e se cair, não fica caído, porque o Senhor, Ele é tremendo, Ele é a verdade que realmente a gente busca, sem saber muitas vezes que é Ele. Ele é a resposta em si para todos nós, não do que eu quero, mas daquilo que eu preciso. Olha só, semana passada o nosso Senhor disse assim, na palavra dele: antes mesmo que vós pedis, do que vai orar, do que vai pedir, olha o termo, Deus já sabe do que você precisa, não do que você vai falar. Então, por exemplo, eu acho que eu preciso hoje de muita saúde. Ótimo, isso é bom pedir, mas Deus talvez saiba que antes de você, como principal objetivo na sua vida, ter saúde, é você se converter. Pronto. Então Deus sabe o que você precisa. O que você quer é uma coisa, o que você precisa é com Deus. Guarda sempre essa dupla. O que eu quero é de mim, e o que eu preciso, precisa ser com Deus isso aí. Eu não posso ter ousadia de dizer, eu preciso disso, não. Muitas coisas você não precisa. Você não precisa sair com várias mulheres para você se dizer que você é homem. Você não precisa comprar um carro bacana para dizer que você é um cara bem sucedido e que todo mundo vai te elogiar. Não, você não pensa, isso é da tua cabeça. Eu preciso me vestir como homem, fazer musculação para falar que eu sou um man e falo grosso. Não, isso é você. Agora Deus sabe o que você precisa, antes de você achar o que você precisa. Então veja, orar, ter um encontro com Cristo é descobrir o que Deus sabe que eu preciso, e eu me lanço nisso. Aí vem a palavra que muita gente usou, que loucura. Nós ficamos loucos por causa de Cristo. Eu sou capaz de deixar Deus fazer o que eu preciso, segundo Ele, não segundo eu. Então, irmãos, esse apaixonamento só acontece, e eu não terei medo. Olha o que o Senhor está falando. Ele está dizendo, nós não deveríamos ter medo de nada, nada, nada. Nós não deveríamos ser medrosos, só que nós somos. Isso aqui nos instiga, irmãos, isso aqui nos desafia. Numa outra passagem ele vai dizer a mesma coisa, mudando: homens fracos na fé. Tem fé, mas é uma fé que ela não é exercitada. Você deixa Jesus dormindo atrás? Não, o Espírito Santo não dorme. Uma vez falaram assim, tem muita gente que até hoje fala assim: aquela pessoa adormeceu, ela dorme no Senhor. A alma não dorme.
Já está provado que as almas não dormem. As almas estão muito vivas na presença. Os santos, as almas dos santos, de Pedro, de Paulo, de João, do beato Carlo Acutis, eles estão vivíssimos, da Virgem Mãe Maria, na presença do nosso Senhor. Eles não estão dormindo. A palavra dormição é um termo de colocação, de costume, de tradição nossa. É uma maneira de explicar que a morte de Maria, por exemplo, foi tão linda de entrega, porque ela morreu. Nossa Senhora entrou em óbito. Ela parou de respirar e os organismos físicos dela todinho, coração, pulmão, tudo, o sangue dela parou de circular pelo corpo dela. Então ela entrou em óbito. Então ela morreu. Só que o corpo dela, já falecido, com a alminha dela, Deus elevou corpo e alma dela, corpo e alma. Por isso que Maria não foi enterrada. Aí deu-se, como a morte para ela não foi amarga, porque para morrer para Maria era simplesmente contemplar a face do amado filho dela, o nosso Senhor. Então não tem dor na morte para Maria. Maria nem conheceu o pecado. Então morrer para Maria era se jogar nos braços plenamente do filho. Daí vem a palavra, então ela dorme, a dormição de Maria. Agora ela faleceu, gente, pelo amor de Deus. Tem católico que ainda tem dúvida disso. Sabia que tem católico que fala, mas ela está dormindo. Não, ela não está dormindo, ela está viva. Ela fala, ela glorifica a Deus. Leia lá o catecismo. Junto com os anjos, eles cantam hinos de louvores a Deus e intercedem por nós que ainda estamos aqui. Como é que estão dormindo? Como é que dorme? Entende? Então veja, Maria nossa mãe dorme. Agora aqui nós deixamos um Deus que nunca dorme. Como é que Jesus está dormindo e a minha casa está um inferno com meus filhos? Eu estou passando por um drama de saúde. Como é que Deus está dormindo? Então, se você falar que Deus está dormindo, então você também não acredita que Deus tudo pode. Não, Deus não dorme. Ali é uma demonstração do evangelho que Marcos coloca, é uma maneira de dizer, primeiro, Deus está sempre com você. Em qualquer momento da sua vida, momento de alegria, Ele está, momento de êxtase, Ele está, momento de perda, Ele está, e no momento da morte, Ele está também. Então a primeira coisa que o autor sagrado está afirmando é que Deus sempre está com você. Lembra do grito de Paulo e de Silas? Não, nós estamos aqui. Então é para dizer, primeiro, Deus está aqui. Deus está aqui. É para afirmar isso, ó. Você não está só. Dá sensação, muitas vezes dá, mas você não está. Primeiro, porque o Deus está. 2, era tarde, chegou o momento. O que é a tarde? A tarde é quando começa a vir a noite, a tempestade, as perdas, as perseguições. E aí o que acontece? Deus está na barca, não está? Está. Aí por que diz Jesus? Por que a gente fala, o autor sagrado fala que ele está dormindo? Porque você se coloca à frente. E Deus respeita. Deus sempre vai respeitar você se colocar à frente em tudo na tua vida, inclusive na noite escura, na tempestade. Então o que acontece? É uma maneira de dizer, então Deus dorme, né? Mas Ele não está dormindo. Na hora que você fala, Senhor, passa à frente da minha vida, eu não posso. Tu és o meu Senhor, Tu és o tudo, só Tu podes, só Tu tens a palavra, só Tu tens a ordem. Então quando você fala, Senhor, vem para frente, porque eu estou perecendo, isso é um ato de humildade. Agora você aprendeu o que é ser humilde? Humilde não é comprar roupas simples,
Não significa que uma pessoa, porque ela tem um carrinho, ou nem carro ela tem, ela é simplesinha, nem carro ela tem. Nossa, ela é tão simplesinha, você vê ela nem penteia direito o cabelinho dela, ela só prende para trás, simples, sim. Não. Simples é outra coisa. Simples e humilde é aquela pessoa que fala: Senhor, não eu. Presta atenção, por quê? Porque você é prepotente, se achando que você pode resolver tudo na sua vida. Olha a segunda leitura. A minha vida no dia que eu fui batizado, eu morri para mim. A partir do momento que eu me coloco à frente, eu estou sendo prepotente. Falta humildade aí. Então qual é a humildade? Senhor, vem, toma as rédeas, segundo o teu tempo, segundo a tua vontade. Veja, é aí que a gente vai se apaixonar por Jesus. É quando eu começo a ter a humildade de falar: não eu, mas tu em mim, tu dirigindo esse momento da minha vida, como homem, como mulher, como casado, como viúvo, como padre, como jovem, seja lá como você vive. Então essa palavra que o Senhor hoje nos traz é uma palavra de cura. Primeiro, buscar se encontrar com Ele. Haverá o que aí, Senhor Padre? O apaixonamento. No apaixonamento eu começo a fazer um exercício de sair da frente, que chama esvaziamento, e começo a permitir que Ele vá assumindo a barca da minha vida. Isso custa a oração, custa toda aquela tradição de caminho que a gente está fazendo. Por exemplo, antes de vir na missa, eu falo muito isso, a gente vai falar muito mais, nós vamos falar muito mais. E para quem continuar aqui como servo, vai ouvir. Para quem continuar, vai ouvir até um dia que o próprio Espírito vai conduzir a pessoa a falar: puxa vida, agora o padre não precisa falar, eu vou fazer isso. Ao entrar numa igreja, para assumir qualquer trabalho pastoral, antes e quando chega, a primeira coisa que faz é uma entrega para Jesus no sacrário. Por quê? Porque vem pedrada aí. Qual a pedrada? É pedrada de Satanás. Lembra da palavra ungido que o padre já explicou aqui para vocês? O que significa anticristo? Significa que o diabo ele tem ódio de todos os ungidos. Então você é ungido. Aí você vem para a missa. Uma missa que o padre vai falar a verdade de Cristo e o demônio fica enlouquecido, porque muita gente está por graça de Deus sendo tocada com as missas aqui. Aí o que acontece? Vem desprovido da oração para ver. Você acaba sendo até, muitas vezes, inocente e útil na mão de Satã. Entra de qualquer jeito, ela fica falando lá para dentro, não reza, não pede a intercessão para o sacerdote que vai se colocar em ordem de batalha. E aí o que acontece? Se tem um ou dois só que está intercedendo, imagina, são 2 escudos, 3 escudos, contra um enxame de ódio de Satanás. Aonde vem? Apenas naquele intercessor, nesse e no padre. E o exército todo? O exército não está em oração. Deus é maior do que tudo, é e sempre será, desde que eu assuma o único lugar que Deus me colocou. Qual? Ore, o resto é Ele que faz. Interceda, porque não vai respingar só no padre ou no intercessor mais próximo do padre, vai respingar na igreja inteira. Então, irmãos, esse apaixonamento por Jesus, ele precisa ser exercitado. Não basta dizer: Senhor, eu te amo. Eu tenho batismo, viu, senhor sacerdote? Eu tenho, você tem, muita gente tem, e nós somos muitas vezes assassinos. Matamos pessoas não só com aborto, nós matamos pessoas da nossa vida porque eu não gosto dela.
Mas e você não é batizado? É. Você não vai na missa? Vou. Só que você não fala com um monte de gente. E não pode nem escutar o nome de alguns, que te dá raiva. Então, irmão, perceba sinais. A gente tanto quer que Deus mostre para mim. Ele está falando que quando você tem alguma coisa com qualquer pessoa que te dá aquela coisa ruim por dentro, qual é o sinal que Deus está te mostrando aí? Que você está na frente, que na batalha você está na frente. Quem é que deveria estar depois que você foi batizado? O Espírito Santo. Mas olha que prepotência da gente, porque eu mato pessoas na minha vida e ainda digo: Jesus, Jesus, meu Senhor. E não adianta falar: vem Espírito Santo da boca para fora. Não adianta. Não adianta. Satanás não precisa de batom, nem blush, nem botox, nem nada para disfarçar a cara lavada dele. Nós precisamos para tirar olheira, para tirar bigodinho chinês, para tirar não sei o que. Aí a gente se meleca toda com essas coisinhas todas aí. Não, o diabo não. O diabo ele joga na nossa cara assim. Então não adianta você vir arrumadinho de faz de conta que eu estou rezando, que está tudo bem na minha vida. Está tudo bem nada. Porque se você não vigiar, você pode ser pedra de tropeço para todos nós aqui na paróquia. Vocês imaginaram quantas almas estão voltando para o nosso Deus em plena crise mundial? Vocês têm uma estatística disso, irmãos? Vocês não têm ideia quantas almas estão voltando para Deus. Padres que têm a ousadia de falar: Jesus está mais vivo do que nunca. Vem, vamos agora senti-lo. Agora, se a gente não tiver um exército que ora, que tenha coragem de falar: eu vou assumir o meu lugar, eu não vou de qualquer jeito para a igreja, eu não vou só para receber a missa lá, não, eu preciso me preparar para ir na missa. Satanás tem ódio da gente. Não vai pensar que ele, porque eu creio em Deus, então o meu anjo da guarda vai me proteger, não vai acontecer nada. Não é assim. O anjo da guarda o Senhor deixou para te proteger, te defender, desde que você tenha certeza através de um apaixonamento por Jesus, que o teu anjo da guarda não é qualquer coisa não. Ele é o anjo que te guarda. Quando você se coloca em posição de batalha em nome de Jesus, aí ele te guarda. Agora, se você não está em posição de batalha em nome de Jesus, ele vai guardar o que se a porta está aberta? Como ele vai guardar? Você imagina alguém que fala assim para você assim, ó: você é muito poderoso, você é muito bom guardador, você é forte, você é encorpado, sua cara já intimida. Sim. Põe eu sozinho, na frente de uma entrada de um estádio de futebol aberta, sem eu me fechar, porque eu deixei aberta a porta do estádio, e põe eu para proteger diante de 60 mil pessoas que vão entrar naquela porta. Você acha que eu vou conseguir? Eu vou falar: pode passar, eu não sou besta, pode passar, cara, passa, eu estou sozinho aqui. Deixar o portão aberto antes do tempo, né? Então é a mesma coisa. Se eu não oro, o portão da minha vida está aberto. E você tem anjo da guarda, que é poderoso. Agora, fechar, aí meu filho, quando você fecha o portão, o anjo da guarda, ele vai vigiar pela tua vida, e o diabo não entra. Ele vai cutucar, mas ele não entra, porque o anjo está lá. Agora, se você abre o portão, pode botar o anjo, pode colocar o arcanjo, não vai acontecer nada. Então nós precisamos entender isso. Primeiro, me apaixonar por Jesus. Por quê? Eu me apaixonando por Ele, eu tenho uma vida com meu Senhor. Não é só de encontro em encontro só que eu fico falando Jesus, não. Jesus passa a ser a segunda inteira, a terça inteira, a quarta inteira, a quinta-feira inteira, a sexta,
o sábado, o domingo, o mês inteiro, o ano inteiro, mesmo com algumas derrapadinhas, mas eu continuo com Ele. Não é só de domingo em domingo, não é só em missa de terça em terça, não é só quando tem cerco de Jericó, não é só quando vem o padre X ou Y fazendo não sei em que lugar aí. Não, irmãos, errado. Por isso que nos chama a atenção. Claro que o mundo fica mais interessante. Nós estamos abertos para o mundo e fechado para o nosso Senhor. Agora, quando eu descobri, eu não troco Ele por ninguém. Por ninguém. Tem uma coisa que eu queria que vocês entendessem, que é uma questão de vocação, né? Mas mesmo que não fosse por vocação, tem uma coisa que fica na gente. Porque quando um jovem rapaz, que é bonito, ele fala, eu tô tão apaixonado por Jesus, e no meu caso ele me chamou para ser padre. Aí vai uma moça, as mulheres, não é só moça não, é velha, porque as velhas ficam tudo doidas. As velhas ficam inconformadas. Como é que um rapaz bonito daquele, porque fala que hoje não tem mais homem, né? Quando encontra já não é mais homem. Aí se encontra, não é nem homem, é padre, pronto. Aí vai, e agora? E agora? E o que a gente faz? Aí quando vê um padre jovem, um padre bonito, começa a falar, que judiação. Será que ele tem alguma doença que ele nunca contou para ninguém? Será que ele tem um desvio lá? Eu não sei. Aí vem com todo esse crochê de Satanás na cabeça da gente. Mas a gente tem a dificuldade de entender que quase 100%, eu não vou nem usar 100%, esse rapaz teve um encontro com Jesus. A vida do rapaz mudou, que ele é capaz de falar, eu não quero nada do mundo. Mas ele não é homem, é homem. E as mulheres? Ele já escolheu o amor da vida dele. Quem é? Jesus. Porque o Espírito revela. Você acha que o Espírito Santo revelou ou não revelou para Beato Carlo Acutis que ele ia viver muito pouquinho tempo nesse mundo? Foi revelando para ele. Tanto é que ele teve uma doença incurável, com apenas 15 anos. 15. Foi quando eu comecei a trabalhar como office boy. E ele com 15 anos, rapaz bonito. Ele sabia, por que ele sabia? Porque ele estava apaixonado por Jesus. Ele não queria nem saber mais se ele ia viver mais 15, mais 20 ou 30. Ele estava tão apaixonado por Jesus, que ele não queria nem perder tempo, porque ele entendia, era o Espírito que impulsionava. Ele achava as mulheres bonitas, tanto é que ele fala, as meninas eram lindas, mas era maior do que ele sentia por Jesus. Então, irmãos, quando você tem um encontro, você vive castidade e abstinência por causa de Jesus. Porque senão, se você colocar você na frente, claro que você não vai viver castidade nunca, com esse mundo assexuado, aliás, sexuado, né? Sexuado. Assexuado é o contrário, né? Então, sexuado, um mundo que só vê sexo, só vê pornografia, só vê, pode reparar, tudo, é na cultura, é nas novelas, são nas músicas, é no cinema, é na escola, é em tudo, está tudo preocupado com o sexo da gente. Você acha que a gente nesse mundo, que essa porta aberta, veja, se você não tiver um encontro com Cristo, você com o teu sentimento, você vai falar de castidade, você vai falar de abstinência sexual com essa idade novinha que você é e você é? Nunca! É loucura mesmo. É claro que o mundo é atraente, claro que é tudo atraente aí fora. Eles só falam de faz o que você tem vontade. E o diabo, ele é doutor especialista em afetividade sexual. É onde ele pega a maioria das pessoas. Então, irmãos, o que Jesus está falando para a gente é que nós somos medrosos, porque nós não assumimos o atrás de Cristo. O nosso lugar é Ele na frente e eu estou aqui. Para eu
começar a deixar a minha vida ser conduzida pelo Espírito dele, em qualquer idade. Em qualquer idade. Isso é fantástico, porque vai haver uma transfiguração na vida do homem. E se o homem transformado por esse Espírito de Cristo falar, como saiu da boca do Monsenhor, eu vejo aqui, e o Senhor confirma, vamos construir uma igreja aqui. A igreja é construída. Somente que tem essa amizade com Deus. Se Deus falar, olha, a doença que chegou na tua casa, o Espírito revela, não é para a queda dessa família, mas é para o soerguimento de muitos. Você fala, amém, amém, eu aceito. Então eu aceito essa doença, é para o soerguimento das almas da minha família, amém, amém Jesus, amém. E você aceita. Agora veja a porta escancarada do mundo se aceita isso. Vai falar que isso é desgraça, vai falar que isso é derrota, vai falar que isso aí é um retardo espiritual. Não, irmãos e irmãs, é quem tem apaixonamento por Jesus, é capaz de aceitar até a morte de que chegou de perto da tua casa, e ainda dizer, meu Senhor e meu Deus, glorifica o teu nome, logo, porque eu tenho tanta ânsia de ti, que se o Senhor me chamar hoje, eu não estou querendo ir morrer, mas se o Senhor me chamar, eu vou com alegria. Quem de nós faria isso? Só os apaixonados por Jesus, só quem reza, só quem se coloca, como diz domingo passado, ou na terça, só os violentos na oração alcançarão amizade com Deus, a ponto de profetizar, falar assim, sabe o que vai acontecer nessa igreja aqui? Olha o tempo que a gente está perdendo, ó. Nós já deveríamos profetizar, jovens, hein? Vocês jovens, deveriam ser junto conosco, os mesmos profetas, falar assim, o Senhor me dá a visão, que vai ser realizado nesse bairro da Lapa, uma conversão em massa. Já estou vendo imagens de muitas pessoas vindo de todos os lugares e bairros da cidade, e muitas famílias serão restauradas aqui. E o Senhor ainda me mostra uma imagem que amplia essa igreja, e o Senhor está colocando um colégio, onde nós vamos trabalhar a fé e a educação dos jovens, sob a palavra de Deus também. Meu Deus, a gente está precisando de profecia, porque nós temos medo de deixar o Espírito Santo conduzir. Jesus nos deu um espírito de vitória, irmãos. Não é porque eu quero, é porque Ele quer, Ele sabe o que a gente precisa aqui. E o Espírito dá a graça a muitos de visão confirmada, porque, meu Deus, o que adianta esse homem levantar a mão e falar, o Senhor me mostra uma restauração aqui, aí nós servos, ouvimos constantemente ele sair da boca dele, e a gente falar, será? Será mesmo que está tocando nesse homem? Será mesmo que está tocando naquele casal? Será que essa visão que ele falou realmente é verdade? Não, na hora que você falar, será? Pode ter certeza que isso já não vai acontecer na sua vida, certeza. Agora você imagina, hein? Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, entendeu agora? O que é reunidos em meu nome? Reunidos no meu espírito, no meu espírito. Peça, profetize e vai acontecer. E o diabo não tem como rachar isso, não tem. O diabo só tem como rachar se a gente der bobeira aqui, der toca para Satanás, dá vazão para ele. Não adianta, Senhor, põe teus anjos aqui, ele põe. Mas se o nosso coração estiver alargado para dúvida,
nem os anjos vão segurar a coisa que a gente traz junto, porque a gente já entrou com isso. Na hora que a dúvida minha vem na frente, eu já embuti para dentro da minha barca o medo, o afrouxamento e os espíritos malignos. Não adianta. Senhor, põe teus anjos aqui, São Miguel, São Rafael, São Xiralabaê. Mas na hora que pintou uma duvidinha aqui, será mesmo? Então não adianta, você já está com o bichinho amarrado do teu lado aqui dentro. Está amarrado com você. Muitas imagens foram dadas em profecias, em orações, grupos de oração e missas carismáticas. Muitas vezes. As imagens eram muito comuns ver. Intercessores falam assim: o Senhor mostra milhares de pessoas com coleiras, e uma corrente prendendo, e Satanás afrouxa onde ele quer e puxa. É o comando de Satanás. E essas pessoas entravam na igreja dizendo: Jesus, 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 põe teus anjos aqui. Mas na hora que começava a ter uma profecia, a pessoa se distraía, o coração se voltava de novo lá na preocupação. E o que acontece? Satanás estava assim: não consegue não, solta um pouquinho. Parece que está e vai puxando você. Não. O Senhor não me deu um espírito dividido. Ou eu sou de Cristo, ou eu não sou de Cristo. Ou eu acredito, ou eu não acredito. Ou eu deixo Deus fazer, ou eu faço. Escolhe. Você tem a faca e o queijo na mão. Ou você deixa Deus fazer, ou você faz. Oxalá, se você quiser fazer, faça, porque Deus deu livre-arbítrio. Mas oxalá, Deus queira que depois de você perder tudo, você possa correr até onde Ele está e falar: Senhor, por que dormes? Ele vai falar: eu nunca dormi. Você que sempre se colocou à frente, pelo menos que você vá até Ele. No pior momento da sua vida, você falar: eu estou perecendo. Mas se você for, glória a Deus. Se você for, glória a Deus. Eu queria tanto que esses jovens não precisassem sentir a dor para se apaixonar por Jesus, para falar: Senhor, estamos perecendo. Que eles fossem agora, com a idade pequenininha deles ainda, 14, 15, 16, 17 anos, fala: Senhor, eu quero te seguir. Por quê? Porque eu preciso de ti. Você está passando uma doença? Não, porque eu quero me apaixonar por ti. Você perdeu alguém? Não. Temos problemas em casa, mas é porque eu ouvi falar de ti e eu quero caminhar contigo. Aleluia. É isso que nós estamos falando. Aleluia, teu santo nome, Jesus. Não espera chegar a tempestade, não, meu irmão, minha irmã. Aleluia, Jesus. Se você ainda não está na tempestade, mais um motivo você fala: Senhor, então já me prepare, eu quero te amar agora. Porque quando chegar, porque vai chegar na tua vida. Eu quero fazer aqui algo que não é profecia não, é um óbvio de fé. Se não chegou a tempestade na tua casa, não chegou ainda, vai chegar. E não vai poupar ninguém. Você trabalha muito, se você é bonito, se você é jovem, se você é trabalhador, se você viveu a vida inteira para os teus filhos, a tempestade não vai te poupar. Então já estou preparando você agora. Não tenhas medo desde que você se coloque em oração, porque quando chegar, a vitória de Deus é certa. Pode até derrubar no chão. Tem uma música que fala: pode até me derrubar, pode até matar, mas nunca serei vencido. Nunca. É isso que Jesus está trabalhando aqui nessa espiritualidade, irmãos. No domingo, desse domingo, a tempestade, se não chegou, vai chegar.
Aleluia, Jesus. Aleluia. Já é tarde. A noite está chegando. Reparou? Aleluia, Senhor. Pode reparar. As Glórias coisas ao estão teu se nome, afunilando, hein? Jesus. Glórias a ti, Vai Jesus. mexer com uma saúde Glórias de a ti, muitos. Jesus. Santo é Mas não é só a sua saúde, não. É a saúde de quem você ama. Glória, 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 glória. Lutos vão começar a aparecer. Glória, glória ao teu santo Que tipo de nome, luto? Trágicos. Não é para botar medo, não. É só para você saber que nós temos um Deus vencedor. E quando você se apaixonar por Ele, Jesus é o Senhor. venha o que vier, Jesus é o Senhor. você sempre vai afirmar na fé do Espírito: Deus já venceu e terá paz. Jesus é a glória. Essa paz que o Padre vai falar já aqui, ó. É a glória. Senhor, eu vou que a paz de Jesus. Cristo esteja convosco. Jesus é o Senhor. Amém. Ele está no meio de nós. A paz do meu Senhor está comigo. Porque eu rezo todo dia. E o santo é aquele que você vê morrer alguém na família dele, dela, você vê ele ser perseguido, o cara tem serenidade, ele tem temperar, ele tem equilíbrio, ele tem substância, ele tem paz. Você fala: meu, onde o cara tira isso? De oração, do apaixonamento por Jesus. Jesus é maravilhoso. Quando a gente se dá uma oportunidade para Ele, o mundo nunca vai dar isso, nunca. Só Deus cura, só Deus salva, só Deus Ele traz a paz verdadeira, só Ele, só. Psicólogo é também deixado por Deus para nos dar uma ajudinha, mas o psicólogo precisa de Deus. O próprio psicólogo precisa daquele que é o doutor de todos. Aleluia. Semana passada mesmo, agora eu estava aí, a psicóloga falou: eu faço tratamento de síndrome do pânico. É uma baita de uma psicóloga. Oh, meu irmão, minha irmã, o mundo não pode dar Deus. Vale a pena descobrir as maravilhas do nosso Deus, se encantar por Ele. Hoje talvez você não vai pegar a fita cassete para colocar uma palestra, mas talvez você vai pegar o teu celular e vai mudar todo o programa dele. Muda o programa do teu celular, como Carla Cutts fez no exemplo. Eu só vejo a Eucaristia do meu Senhor. Eu só uso aqui para falar: venham, dia 29 haverá um encontro com o meu Senhor aqui na paróquia. Venha colega da faculdade, vem meu amigo, vem para cá. Mas o que vai ter lá? Vem. Nós vamos orar, nós vamos pedir. Nós vamos nos apaixonar pela verdade. Chega da mentira. Chega das falcatruas de Satanás. Chega uma juventude que vai falar: eu não vou me vender. O meu corpo é para o meu Senhor em primeiro lugar, e para aquele ou aquela a quem Ele confirmar no Espírito. Se Deus não confirmar no Espírito, não se envolva com ninguém. Afetivamente falando, como marido e mulher, não. Deus vai confirmar se você tem essa vocação ou não. Derrama, Jesus, derrama agora, Jesus. É essa geração que Jesus está levantando. E essa visão o Senhor já nos dá aqui. Ele está levantando um exército de jovens, que vai ser muito no princípio difícil, mas Ele vai levantar uma igreja aqui dentro. Aleluia, tua palavra, Senhor Jesus. Só acredita quem é amigo de Cristo. Se não, vai falar: para com isso, padre metido, padre vaidoso. Você está se achando, padre? Claro, você não é amigo de Cristo. Você vai duvidar. Qual é a vontade de Deus, irmãos? Que nós sejamos santos. Santo é teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Não é só eu, não, todos nós. Olha as famílias, Glórias ao teu nome. olha os pais, como é que eles estão. Santo é teu nome. A profecia está, a profecia está aí, meu Deus, que coisa horrorosa. Jesus disse: está acontecendo. Bem-aventuradas
as mulheres que não poderão mais ter filhos, porque as que terão filhos, nesse tempo que a gente está vivendo, sem a verdade de Cristo, elas vão desejar nunca ter tido filhos. Olha aí, irmãos, olha, Será que nós estamos fazendo algum exagero? Não. Olha, o tempo chegou. Vamos embora. Mão na massa, oração. Se o Deus está falando, eu vou erguer um exército, Ele ergue. Eu vou preparar uma nova igreja, vai. Só que é o seguinte, em meio a batalhas, e se os servos não se prepararem aqui, primeiro, eu já peço para que, se for para ser isca de Satanás, não vai aguentar, e fora! Mas se for para falar, olha aqui, nós estamos juntos, Padre, para orarmos juntos, para que a santa vontade do nosso Senhor seja plantada aqui. Glórias a teu nome, Jesus. Sim, Senhor Deus, derrama o teu Santo Espírito. E a boca do Padre, quando fala, não tem jeito. Derrama o teu Espírito. Quem não vier para segurar no manto sagrado de nosso Deus e da Nossa Senhora não vai aguentar. Não aguenta. Vai ter escapes, vai sair, vai embora. Vai embora. Vai embora. Não estou falando para o povo, não. Para os servos. Para os servos. Ou nós entraremos em oração para ter amizade com Cristo e um apaixonamento. Daí vem a palavra arrebatamento. Seremos reerguidos pelo Espírito Santo e profetizaremos no meio de grandes batalhas, porque o diabo está furioso, já está faz tempo, já está bravo demais. E quanto mais vai se acendendo o exército, mais a gente vai empurrando os golpes de Satanás para os quintos dos infernos, onde ele é. Santo é teu nome, Jesus. Jesus é o Senhor. Jesus. Imagina um exército só de intercessores aqui. Jesus. Nós vamos proclamar curas, libertações de muitas famílias aqui. E vai acontecer. Aleluia, Jesus. Santo é teu nome, Jesus. É isso, irmãos. Não seja medroso. Só os violentos na oração poderão ver a graça do Senhor acontecendo. Vocês acham que o padre está iludido? Todos os jovens vão vir? Não. Alguns virão por curiosidade e vão embora rápido, porque eles vão encontrar no primeiro momento aquilo que o mundo não vai dar. Então não vai ter, não é apetitoso no primeiro momento, mas o Espírito começa a vir. É o Espírito que faz. A gente não vai ficar pulando, virando ponta cabeça para chamar a atenção deles, não. Nós vamos orar com eles. Orar com eles. Só que os que forem tocados, eles mesmos vão ser sombra para o outro. Vem. E aí vai formando o exército de Deus. Repito, alguns jovens não vão aguentar. Veio uma vez, veio outra e na terceira, na quarta não aparece mais. E alguns vão sair até do presbitério, que não vai aguentar, porque não reza. O mundo pega. Por isso a gente está precisando de exército de oração. Amém? Amém? Amém, Jesus. Vocês entendem? O povo entende bem, graças a Deus, que é o Espírito de Deus quem fala para a gente. Vamos cantar um trechinho e vamos rezar a oração do Creio em Deus Pai em seguida. Creio em Deus Pai. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Há uma promessa que quer se
cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: pedi e receberei, nenhum mal irá resistir, os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar milagres deste lugar. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Para vocês entenderam que não é só orar, glorificar aqui, juntos, não é só aqui. Aqui também. É individual, é pessoal, em casa. Orar todos os dias, clamar para que as muralhas caiam. Amém? Amém, irmãos? Que Nossa Senhora passe à frente de todos nós. É isso mesmo? Sim. É isso mesmo que o Senhor confirma, né? Com toda certeza, Padre. Com toda certeza. E o Senhor também manda dizer que nessa manhã muitas pessoas estão aflitas com processos na justiça, processos que estão há muito tempo e não desenrola. Tem gente aqui entrando em profunda depressão por causa desses processos. E o Senhor fala para você agora. O Senhor confirma para você agora. Não faça o processo a sua vida. Amém, Jesus. Deixa na minha mão. Amém, Senhor. Eu estou cuidando de tudo. Glória a Deus. Mas você precisa sair desse mar que você está entrando. Amém, Senhor Jesus. Amém, Jesus. Santo é Glória teu a ti, nome, Senhor. Jesus. Amém, Senhor. Tá vendo, irmãos? É isso. Imagina profetas, jovens e homens e mulheres aqui reunidos, profetizando em nome de Jesus aquilo que nós precisamos ser libertos. Por isso, vamos agora decretar então essa fé nesse Deus que nos chama a não ter medo. Creio